Oi, gente! Hoje o nosso módulo, nossa aula de hoje vai ser preparar o nosso setup para o nosso próximo módulo que está por vir. Já preparei vocês com algumas coisas importantes que vocês precisam saber do início do processo, que é a criação de critério de aceite, entender fluxo de teste. E hoje eu vou mostrar para vocês duas ferramentas que são essenciais de você conhecer e de você também saber mexer um pouco, por causa que são ferramentas que estão sendo amplamente utilizadas, tá? Eu tive experiência na empresa atual e na minha última empresa de estar utilizando isso, então eu vejo que está sendo algo bem utilizado e algo super válido para vocês já terem esse contato. A primeira delas é o Figma, onde você consegue ver os protótipos das telas, você consegue ver o fluxo de desenvolvimento da tela, né, de como o usuário vai se comportar dentro da aplicação, e com isso você consegue estabelecer prioridades e consegue entender como escrever os critérios de aceite da história. E a segunda é o Gira, onde se você não escutou, você vai escutar muito falar sobre essa ferramenta, porque é onde os times fazem o gerenciamento das suas tarefas. Tá? Então lá vocês pode ser Kanban, pode ser agilidade, pode ser waterfall, pode ser a metodologia que for. O Gira serve para controlar essas demandas. Então, sem mais delongas, para esse vídeo, vocês conseguirem montar o setup de vocês, eu vou começar a apresentar o primeiro site, que é um site que se chama UpsLab. Vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Aqui já é a minha página, tá? Com os meus portfólios. Meus portfólios, né? Na verdade, são portfólios gratuitos que tem na plataforma, que eu salvei como meus favoritos, tá? Por quê? Por causa que aí, quando eu quiser utilizar um deles, ele já tá salvo na minha pastinha, tá? Então, o que nós vamos utilizar é esse daqui, ó, Podcast App. Ele é curtinho, mas por que ele é curtinho? Por causa que eu quero ensinar a base do conhecimento para vocês. E para vocês que estão iniciando, esse curtinho pode se tornar um monstrinho. Então, por isso que eu decidi pegar um Figma enxuto para a gente conseguir desmembrar todo ele no nosso módulo de hands-on e vocês saírem afiados em entender todo o fluxo, entender como se analisa, como se faz critério de aceite, como é que se quebra em histórias. Então, não adiantava pegar um projeto muito grande e depois a gente não conseguir vencer todo ele no módulo de hands-on. Então, aqui tá ele é um podcast, aqui como já fala, tem 5 telas, tem a parte de componentes. Por que ele fala essa parte de componentes? Porque se um dev for pegar esse projeto para desenvolver, para praticar, para criar o seu portfólio, ele precisa desses componentes para saber tamanho, cor, a fonte. Então, por isso que está dizendo todas essas informações. Está dizendo que ele é customizável, ou seja, se eu quiser alterar a cor, se eu quiser alterar o layout, eu posso alterar. Tá? Eu tenho essa liberdade de fazer essa alteração. E também tem o Clean UI. O que quer dizer isso? Ele é todo minimalista. Ele não é cheio de informações, não tem muitos dados. Ele tem o mínimo para o podcast app funcionar. O que é ótimo, excelente para nós. Nós temos 5 telas, mas nós temos 5 telas que nós vamos quebrar e eu vou ensinar tudo isso para vocês. Então, como é que a gente faz? Eu vou deixar esse link para vocês, então quando vocês abrirem, vocês já vão abrir assim nessa tela. Vocês vão clicar em Download Now. Então, vou fazer o download. Aqui ele está dizendo que você pode fazer o download de até 3 projetos de forma gratuita. Se você quiser baixar mais que 3, aí você vai ter que pagar a conta premium. Mas para nós tá maravilha, só 3. Então vamos baixar. Ele vai baixar um arquivo .fig, tá? E esse arquivo nós vamos utilizar lá no nosso Figma. Se você não tem uma conta no Figma, eu vou deixar o link também do Figma para você abrir essa conta. Esse daqui já é a minha tela, já é o meu dashboard, tá? Aqui tem um projetinho mais pra frente do curso, tem o meu projeto de mentoria, que eu já dividi por pastas, e eu vou ensinar como vocês organizarem dessa forma também, para ficar bem organizadinho, para vocês colocarem assim, portfólio 1, portfólio 2, para alavancar a carreira de vocês mesmo. Então, depois de criada a conta, vocês vão ser redirecionados para essa tela, tá? Então, vocês vão importar file. Vai ser aberto
a página de download de vocês. Se você salvar em outro lugar, é só navegar até a página que vocês estão e clicar no arquivo e dar uma abrir. Ele vai importar esse arquivo, ó, tá importando aqui. E quando ele terminar de importar, ele vai aparecer esse Done. Ok. Agora eu vou querer criar essa minha pastinha, né? Que é Create a New Team. Então eu vou dar um mais e vou botar portfólio podcast, tá? Escrevo o nome, dou um create. Eu não vou adicionar colaborador porque é só meu mesmo. Vou dar um close porque eu vou usar a parte gratuita mesmo. E aí eu vou em recentes, tá? Que foi o que eu já abri agora, né? Que foi os últimos adicionados. E eu simplesmente vou pegar e vou arrastar ele pra cá. Soltei ele, quando eu abro o Team, ele vai estar aqui, ó. Podcast Challenge aqui. Agora, nós já temos o nosso projeto no nosso Figma, que é super importante pra gente começar a analisar ele no próximo módulo. E aí, como que abre, Priscila? Você simplesmente vai dar 2 cliques em cima e vai aparecer Podcast App na página de Cover. Quando vocês clicarem em Design, ele vai abrir todas essas telas, como dito lá, né, na propaganda. Deixa eu dar um zoom. O zoom dele é Ctrl e o scroll do mouse para cima. Ele vai dar um zoom e depois tu só clica e arrasta. Tem os componentes, né, para quem for dev, que aí clica aqui, consegue ver a dimensão, consegue ver todas as informações que for preciso, né? Mas o que nos importa é essas telinhas aqui, ó. Tela 1, a tela 2, 3, 4 e 5. São essas telas que nas próximas aulas nós vamos começar a analisar e criar os nossos critérios de aceite e tudo mais. A gente já tem uma tela inicial de quando deduzindo rapidamente, tá, gente, por aqui. Quando abrir o app, eu vou ter essa tela inicial, vai ter um Get Start, vou ser redirecionado para a tela 2, né, para depois eu clicando em um podcast, vai abrir a tela do podcast com todos os episódios. Aí se eu der um scroll vai aparecer aqui. E aqui o interessante, já vou dar um spoiler para vocês, que quando a gente analisa a lista de episódios, a gente já consegue ver, ó, esse daqui foi concluído, esse daqui tá em andamento, esse daqui foi concluído, mas estão escutando de novo. Então, a gente consegue tirar várias deduções, porque como a gente não tem uma documentação, a gente vai se basear pelo Figma. Então, a gente vai começar a explorar o lado da nossa criatividade. Então, você vai começar. Aí você pode estar pensando assim, mas Pri, eu não sei, eu não sou criativo. Vai começar a aprender. Calma, que agora todas as pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixar no módulo de hands-on. Por enquanto, eu só tô dando um spoiler do que tá por vir e de montar o setup para deixar prontinho para a próxima etapa. E aqui é quando a gente clica, né? Eu quero escutar esse podcast. Então, vai abrir aqui, vai ter uma foto, vai ter a descrição do episódio e tudo certinho. Ok, configurado o nosso projeto no Figma. Agora nós vamos para o Gira, tá? O Gira é muito fácil, tá? De vocês criarem uma conta no Gira. Eu vou deixar o link também aqui embaixo. E quando vocês forem redirecionados, vai estar vazio, tá, gente? Vai estar vazio, não vai ter nada disso aqui de informações. Isso aqui já tem informações para questão da mentoria, tá? Mas não vai ter nada de informação. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão em projetos e criar projeto. Quando vocês criarem um projeto, vocês têm a opção de Kanban, tem a opção de Scrum e tem a opção de controle de bugs, tá? Quando você trabalha com uma metodologia de Kanban, onde pega por primeiro, nós utiliza essa daqui. Quando é o Scrum, é esse daqui. E quando você tem um board à parte para controle e gerenciamento de bugs, né? Quando você não abre num board de desenvolvimento, quando você abre num board à parte, a gente escolhe essa opção. Como eu quero trabalhar com vocês a parte de
prioridades, eu quero trabalhar com vocês a criação dos critérios de aceite e que vocês entendam na prática o que é prioridade, como encaixar a prioridade das histórias, nós vamos escolher o modelo Kanban, tá? Aqui ele tem uma breve descrição de tudo que é o Kanban. Eu digo para vocês lerem, para vocês já começarem a entender. Vai ter o módulo bônus disso liberado para vocês, mas já leiam, já entendam, para vocês entenderem como vai ser o fluxo dele, tá? Depois disso, vocês vão usar template. Ele vai dizer que foi escolhido o template de Kanban e escolher um tipo de projeto. Esse daqui ele te dá duas opções: gerenciado pela equipe, que no caso é o que nós vamos utilizar, por causa que nós não temos uma empresa que vai ter o controle sobre esse Kanban, que é o caso do segundo, né? Tipo, eu estou criando um Kanban, mas quem tem o controle dele é a empresa. Então, nós vamos escolher esse daqui, ó. Selecionar projeto gerenciado pela equipe. Tá ótimo para nós. Aqui a gente tem que colocar um nome, mas não precisa ser um nome grande, porque a partir desse nome é que é gerenciado a chave. Então, eu vou botar aqui portfólio, vou botar até podcast app, tá? E aí ele pega automaticamente a primeira letra de cada palavra. Então, a nossa chave de cada tarefa vai estar iniciada como PA, que é podcast app. Não precisamos conectar repositório, nem documento, nem essas coisas, porque a gente não vai entrar nessa parte, né? Então, a gente só dá um criar projeto. Aí ele demora um tempinho, por causa que ele vai estar criando, processando. E aí ele vai criar o nosso board. O board de Kanban é muito simples. Não iniciado, em progresso e concluído, né? Porque pega a tarefa, faz e conclui. Então, para nós, essas 3 colunas estão essenciais. Por quê? A gente não vai trabalhar com fluxo de ciclo de desenvolvimento de teste. Eu vou trabalhar com vocês a primeira parte, que é criar, trabalhar, ser o braço direito do seu PO e ajudar ele a criar as histórias de desenvolvimento. Quando a gente trabalha num fluxo de desenvolvimento, essa parte é feita num board separado, né? Por todos os lugares que eu passei, como é que eram feitas, tá? Tinha um board de negócio, né? Da área de negócio, onde fazia-se exatamente isso. Criava-se a história, criava o critério de aceite, criava toda a documentação da User Story, fazia a priorização e quando estava movido para concluído, esse time de negócio se reúne com os especialistas da área de engenharia, que é o time de desenvolvimento, e diz, ó, eu tenho essas histórias prontas para entrar na próxima sprint. E aí começava a se analisar e as tarefas que fossem entrar na próxima sprint eram movidas para o board de desenvolvimento. Então, esse board, gente, é a primeira etapa. É o board da área de negócio. Então, tudo configurado, gente. Vocês já estão com o Figma configurado, já estão com o board configurado de vocês. Se vocês clicarem aqui em Gira, vocês vão ser redirecionados para a tela inicial e vai ter todos os projetos de vocês. Que aí é muito fácil, só clica e ele vai acessar tranquilamente. Então, se ficaram com alguma dúvida, se não conseguiram configurar alguma coisa, deixem aqui nos comentários que eu ajudo vocês, porque esse setup é super importante para nossas próximas aulas. Então, nos vemos nelas. Tchau!